Aleluia. Pastor, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Localize na vossa Bíblia o livro dos Salmos, capítulo de número 42. Salmos 42, verso de número 2. Aleluia. Graças a Deus. Salmos 42, verso 2. Quantos acharam, pode dizer amém? Amém. Tenho sede. Amém? Glória a Deus. O hino da harpa cristã 192, muito conhecido. Eu costumo dizer, quando canto esse hino, que é para os mais novos e para os mais velhos. Para os mais novos aprender e os mais velhos se lembrarem. Diz assim: pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Você sabe qual a razão de estarmos aqui esta noite, irmãos? Porque estamos nessa noite memorável. Sabe a razão porque dos irmãos que desceram as águas nesta manhã? É isso aí. Esta é a razão, pelo sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus. Sabe por que nós temos a esperança de que daqui a pouco nós estaremos com o Senhor em glória, onde não terá mais nenhum problema? Por causa do sangue de Jesus. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta, algumas perguntas para vocês. Não é para você me responder, mas para você refletir. Você refletir com você mesmo. Por que você é crente? Você já parou para refletir sobre isso? Em algum momento da sua vida você já parou e disse: espera aí, para tudo, eu preciso pensar por que eu sou crente. Você já parou para pensar isso? Meus irmãos, é bem verdade, todos nós temos sonhos e projetos, alguns desejos na nossa vida que gostaríamos de concretizá-los antes que Jesus volte. Não é verdade? Todos. Um de uma maneira, um de outra, de uma área, outro em outra. Permita-me perguntar. Se você soubesse que haveria pelo menos a possibilidade de eles não se concretizarem, você continuaria sendo crente? De alguma forma a sua relação com Deus seria abalada ou continuaria tudo em cima? Todos nós, irmãos, todos nós, temos alguma coisa que nos toca profundamente, que nós amamos terrivelmente e nem de longe gostaríamos de imaginar a possibilidade de perdê-lo. E se porventura você soubesse que haveria pelo menos a possibilidade de você perder aquilo que você mais deseja nessa terra, isso de alguma forma comprometeria a sua relação com Deus? Abalaria a sua relação com Deus? Você já parou para pensar nisso? Já parou para refletir isso? Em que pé está a nossa relação com Deus? Que tipo de crente sou eu? Aonde está fundamentada a minha fé? Que tipo de relação é a que eu tenho tido com Deus? No meu caso em particular, desde a minha infância.
Que tipo de crente sou eu? Como é que eu olho para Jesus dentro dessa relação que eu decidi traçar com Ele? Quem Ele é para mim? Você sabe que isso é uma necessidade que nós temos de refletir. Até Jesus sentiu essa necessidade. Ele que é o alvo da nossa adoração, do nosso louvor e da nossa vida. Em determinado momento do seu ministério terreno, Jesus disse: tranca tudo, não atende mais ninguém, baixa as portas, só eu e vocês. Quem é que estão dizendo lá fora que é o Filho do Homem? E aí começou, uns dizem que o Senhor é profeta esse, profeta aquele, profeta aquele. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem eu sou para você? O que eu represento para você? Irmãos, nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Porque dependendo do tipo de visão que nós temos acerca de Jesus dentro desse relacionamento, pode ser que esteja tudo pelo avesso. Um equívoco. Há pessoas que olham para Jesus como se ele fosse um garçom, que tem que servi-lo. Muitos de nós temos a experiência no seio da igreja de pessoas que vieram para a fé cristã por conta dos milagres que Jesus fez, de grandes obras que Jesus fez. E é maravilhoso perceber isso, como Deus faz, como Deus é totalmente poderoso em nossas vidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os milagres, eles podem, e na maioria das vezes o serão, um mecanismo para nos atrair à presença de Deus. Agora, a manutenção da relação não pode ser um milagre. Porque se nós quisermos fazer do milagre, da providência de Deus, do agir de Deus em nos suprir toda e qualquer necessidade, como grande sustentáculo da nossa relação com Ele, a gente vai ter problema. Ainda esta tarde eu estava elaborando, corrigindo a nossa terceira lição, que começa a partir da próxima semana, falando sobre o amor de Deus. E eu fiquei, como diz o apóstolo Paulo, extremamente constrangido, morto de vergonha, dentro dessa relação. Como é que é a nossa ideia de amor? Por que nós amamos? E muitas vezes nós dimensionamos isso para Deus. Às vezes a gente pensa, olha, Deus me ama porque afinal de contas eu sou um cara bacana, né? Sou gente boa. A gente escuta isso toda hora. Essa semana mesmo a minha esposa estava ali meio que indignada ouvindo isso de uma senhora, né? Ela disse, jamais Deus me daria permitiria qualquer coisa ruim na minha vida, porque eu sou gente boa. Mas quando a gente olha para as Escrituras, sobre o amor de Deus, Ele vai dizer assim, você é um miserável, você não vale nada, você é pecador, você merecia o inferno, mas tem um detalhe, eu te amo. Não é porque você é bonito, porque você é bom. O amor não depende de você, depende dEle. E nós estamos aqui por causa do grande amor dEle, então Ele não deve mais nada. Mas muitas vezes nós entramos nessa relação como se houvesse uma dívida de Deus. E eu queria aqui em poucos minutos deixar claro para mim e para você, uma vez mais esta noite, a essência, a razão da nossa fé em Deus. A razão da nossa fé deve ser Ele mesmo, e não o que Ele pode fazer. Porque é verdade que Ele pode fazer todas as coisas. E por Ele ter o poder, é que também Ele tem o poder de não fazer se Ele quiser. Eu acho sensacional, o leproso se aproxima de Jesus e o evangelista diz, ele o adorou dizendo, bem sei, que se tu quiser, tu podes. A gente às vezes só pensa que Ele pode, mas a gente não quer nem saber se Ele quer. E a relação fica invasiva, opressora. E Jesus deseja ter uma relação conosco sem interesses. Jesus gostaria muito que nós o amássemos como Ele nos ama, sem nenhum interesse. Jesus não fica pondo a faca no pescoço de ninguém, dizendo, olha, eu morri na cruz por você. Você quer que eu retire o sangue da sua vida? Não, de jeito nenhum.
Mas a gente faz isso muitas vezes com ele. E a relação fica estranha. Você já teve algum amigo que ele não dá a mínima para você? Um ano, você não sabe nem se ele morreu ou se ele ainda está vivo. Aí ele liga para você e diz: rapaz, eu queria um dinheiro emprestado. Como é que você se sente? Como é que você olha para esse amigo? Você sabe que muitas vezes nós agimos assim com Deus. A gente só olha para cima e diz: meu pai, quando está precisando. É relação. A essência, a razão da fé cristã é a presença que foi cantada aqui. Você ouviu o que foi cantado? Você prestou atenção no que foi cantado? Tua presença é o meu prazer. E é somente o que eu preciso. Isso é verdade. Mas muitas vezes nós temos um problema relacional onde olhamos e achamos que Deus precisa fazer alguma coisa na nossa vida para que a gente possa estar perto dEle. E a nossa aproximação fica estranha, fica deficiente. O salmista diz assim: eu tenho sede. Você sabe o que é ter sede? Muitas vezes nós dizemos que temos sede, mas é algo que não está nos consumindo. Eu gostaria um pouquinho de água. Rapaz, não tem água agora não. Não, tudo bem, dá para esperar. Mas existe uma tradução que diz assim: eu estou sedento. Aí é diferente. Porque significa dizer: se você não me der água agora, eu vou morrer. Eu vou entrar em colapso. O maior anseio da terra é por água. O maior anseio do homem deve ser Deus. Os filósofos dizem que existe um vazio existencial que não pode, nem de longe, ser preenchido com qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus. Existem muitos multimilionários neste momento, enquanto você está aqui adorando a Deus, com a arma na cabeça, pensando em tirar a vida. Ele tem dinheiro e a gente diz: meu Deus, como é que pode? Ele é muito rico e quer se matar? Não faz sentido. Faz, porque ele não tem Jesus. Aleluia. Tinha um corinho bem antigo que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. E é verdade. O salmista diz: eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo, é pessoal, é relacional. Ele disse: eu não tenho sede do milagre dele na minha vida. Eu não estou sentindo falta de uma providência pontual que ele pode, eu sei que ele pode fazer. Eu estou com sede dele. Aleluia. De estar com ele. De ter uma relação com ele. Aleluia. Esse é o fundamento da fé cristã. É por isso que Deus nos criou, para se relacionar com ele. Eu tenho dito, algumas pessoas aproximaram-se de Deus por conta do milagre que Ele pode fazer. E às vezes cria uma orientação equivocada de que Deus vai fazer milagre toda hora, ou Deus precisa fazer milagre toda hora para Ele poder permanecer na presença de Deus. Vai ter problema. Isso aconteceu com Elias. Deus mandou fogo do céu lá no Carmelo, o Elias achou que ia ter fogo todo dia. Quando Deus falou bem suave, o Elias não entendeu. Disse: não, Deus só manda fogo do céu. Nós precisamos tecer uma relação com Deus, onde não é o milagre que Ele pode fazer, não é a providência que Ele pode fazer na nossa vida, que define essa relação, mas é Ele mesmo que define essa relação conosco. Não se choca, não, pelo amor de Deus. Se escandaliza comigo, não. Muitos crentes vão partir para a eternidade sem ter muitos sonhos realizados. E se ele entender que a grande questão é realizar o sonho, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Muito daquilo que a gente deseja não será concretizado aqui. E isso não pode abalar a nossa fé e a nossa relação com Deus. Porque a nossa relação não pode estar no que Ele pode fazer, mas na sua própria pessoa, em quem Ele é.
Até a nossa evangelização, muitas vezes, ela se torna equivocada desse ponto de vista. Às vezes nós encontramos pela rua alguém que diz assim, olha, eu estou com um problema de saúde. Os médicos desenganaram. A gente diz, vai lá na igreja que Jesus te salva, que Jesus te cura. E se ele não curar? A gente apresenta Jesus como se fosse um balcão de uma recepção pública. No capítulo 6 de João, o texto vai dizer que algumas pessoas que participaram do milagre da multiplicação se fartaram no dia seguinte, bem cedo, antes do sol subir. Eles estão procurando Jesus lá na beira da praia, está lá no texto. E pense num povo empenhado em se aproximar de Jesus, mais do que eu e você. O texto diz, eles não encontraram Jesus na beira da praia, entraram num barco, passaram para o outro lado do rio, andaram um bocadinho lá, procuraram, não achou, volta para o barco de novo, passa para o outro lado. Eles devem ter ficado a primeira hora do dia, procurando Jesus, desde que o sol estava ainda para nascer. E quando eles encontraram, dizem, Senhor, meu Deus, há tempos, há horas que a gente estava te procurando, por onde tu andou? Na lata. Jesus disse, eu sei, vocês não me procuram por causa de mim, para ter uma relação comigo, vocês estão procurando o pão, porque vocês comeram e se fartaram. E aí Jesus disse, olha, eu tenho um pão para oferecer para vocês, vai querer? Disse, sendo assim, o discurso é muito duro, vou embora. E se nós não tivermos cuidado, a nossa relação fica comprometida com o que Jesus pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você de maneira simples e objetiva. Milagre não gera relação com Deus, mas relação com Deus gera milagre. Não pode inverter as polaridades. Se Jesus fizer isso na minha vida, eu vou para a igreja. Não precisa vir não, pode ficar em casa. Agora venha para Jesus e Jesus pode fazer tudo o que precisa ser feito na sua vida. Abrace um relacionamento sério com Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando que o anseio da nossa alma, e foi Deus que internalizou isso em nós, não pode ser preenchido com qualquer outra coisa que não seja a relação adequada com Ele, com a sua presença. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus chamou Moisés, está lá no capítulo 6, versículo 3 do livro do Êxodo. Deus disse, Moisés, eu tenho uma particularidade aqui para tratar com você. Eu falei com os patriarcas, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz milagres, o Deus que tem o poder de mudar a história da vida de qualquer homem. Haja vista que o chamado patriarcal é estabelecido pela promessa de uma descendência. E é interessante que todos os três, as mulheres eram estéreis. Tem a descendência que eu quero ver. E Deus disse, eu me revelei a eles como um Deus todo-poderoso, que não há impedimentos, que faz estéril dar a luz. Segundo os críticos, dizem, não é possível estabelecer uma descendência histórica de um povo, de um só. Então, pela crítica, a descendência de Israel só começaria na casa de Jacó. E é interessante que o Jacó teve duas mulheres, as duas eram estéreis. Deus disse, eu apareci a eles como um Deus que tem todo o poder. Eu fiz coisas maravilhosas, de deixar de boca aberta, tentando entender como é que é isso. Ele disse, mas agora, Moisés, você está para tirar um povo, uma nação, que vai se tornar uma nação particular. Eu quero uma relação diferente. Eu não quero que eles me conheçam apenas como Deus que pode fazer milagre no meio deles. Eu quero que eles me conheçam pelo meu nome, o Senhor. O Senhor está falando de uma relação que Ele queria ter com Israel. Se eu não quero que eles me sirvam pelo que eu posso fazer, eu quero que eles me sirvam pelo que eu sou.
E Deus censurou Israel muitas vezes por conta disso, porque Israel não entendeu isso. Este Moisés, a quem Deus chamou, pôde contemplar os maiores milagres de camarote, que ninguém depois dele jamais teve a oportunidade de presenciar. Começa no seu nascimento. Quando Moisés nasceu, havia um decreto do faraó dizendo: todo menino hebreu tem que morrer. Deus disse: toma um aí para você criar. Só de deboche, só de afronta. O faraó disse: vai morrer. Deus disse: cria aí para mim, por favor. Deus disse: Moisés, desce ao Egito. Eu quero tirar o meu povo de lá para me servir. E você vai ser o canal humano para fazer esta retirada. Eu fico imaginando que o Moisés deva ter algumas noites, irmão, dado risada à toa, lá na cabana dele, sozinho. Você lembra daquela cena das cobras? Eu imagino que o Moisés deve ter dado risada tanto. E se sou eu, meu irmão, ia fazer igual Elias no Monte Carmelo, ia cair no deboche. Ia zombar dos sábios do faraó. Quando Moisés joga lá o cajado e se transforma em cobra, o faraó dá uma risadinha e diz assim: ah, só isso? Vai lá, meu filho, mostra para ele como é que se faz. O cara vai jogar cobra. Aí a cobra do Moisés engole a cobra do sábio do faraó, e daqui a pouco vem para a mão dele e vira uma vara. Diz: faça isso que eu quero ver. E o Moisés está assistindo isso de perto, ao vivo e a cores. E eu imagino que quando ele voltava para a casa dele, meu irmão, devia dar tanta risada. Como é que foi aquilo ali, rapaz? Porque o milagre de Deus produz isso na nossa vida. Deus disse: Moisés, prepara para tirar o povo. Esta noite, capítulo 12 do Êxodo, esta noite vai sair toda a potestade de Israel do Egito. É hoje, essa noite. Diga o povo para estar preparado. E tem uma coisa, deixa eu dizer uma notícia, Moisés. Antes deles saírem, os egípcios têm que pagar a rescisão de trabalho escravo que ele passou esse tempo todo. Não sai sem direito trabalhista. O Moisés está vendo isso aqui de camarote. Diz: isso é que é Deus, o resto é conversa, meu irmão. Chegou diante do grande mar vermelho. O povo diz assim: e aí, Moisés, e agora? O Moisés vai falar com o Senhor: Senhor, o povo está apavorado, não sabe o que fazer. Faz o quê? Diga o povo que marcha. Marcha como? Ó, o mar aí na frente. Ele disse: e a vara que está na sua mão? Agora é hora de tocar nas águas. Meu irmão, você imagina o frescor que o Moisés deve ter sentido quando aquelas ondas começou a levantar como grandes barreiras. Experiência que ninguém mais teve, meu irmão. E eu fico na minha mente vagante, imaginando que enquanto eles iam passando a pé enxuto, alguém ia passando a mãozinha na água para sentir se era de verdade. E será que é de verdade, meu irmão? Passaram, o mar se fechou, todo mundo disse: vai morrer todo mundo no meio do deserto. Vai fazer o quê? O ser humano que vem da terra, Gênesis 2:7. A água é 70%, a terra, o planeta Terra, 70% água. A mesma composição humana, 70% água. No meio do deserto, vai derreter todo mundo. Deus mandou instalar um ar-condicionado gigante no meio do deserto. Na viração da madrugada, podia amanhecer, a temperatura vira, uma coisa louca. Deus disse: muda o botãozinho aí do ar-condicionado e faz o negócio aquecer, pelo amor de Deus. O Moisés está vendo isso de perto. Você, numa igreja cheia como está aqui, pastor Eduardo está dirigindo o culto, ele vai dar assim um assunto para alguém, não precisa ninguém saber, é só com o outro aqui. Ele vai dizer: vai para o canto, ele quer falar com você, ninguém precisa saber. Como é que acontecia lá? A nuvem em cima do tabernáculo dava uma subidinha, vinha para cima do tabernáculo. O Moisés estava ali conversando com os... Então, atendendo o povo, resolvendo alguma demanda do povo. Aí quando ele dava uma olhadinha, a nuvem. Ele disse: gente, depois a gente voltar a conversa. O Senhor me chamou ali no particular. Deus disse: Moisés, diga para o povo que na hora que for para partir a caravana, olha para a tenda. Quando a nuvem levantar, pode desamarrar as barracas, é hora de partir. Você imagina que coisa? Deus... Era como se Deus desse um assovio.
Ei, rapaziada, desmonta tudo, vamos embora. Aí estão lá andando no meio do deserto, com as barracas nos animais. Aí a nuvem diz assim: é aqui, pode acampar todo mundo. E eu sendo guiado pela nuvem, Moisés está acompanhando de perto. Mas teve um momento, capítulo 33 do Êxodo. Moisés disse: Senhor, se é verdade que tens achado graça na minha vida, eu quero conhecer os teus caminhos. Eu não entendi nada. E até agora foi o quê? Disse: não, eu vivi de sobrenatural, de milagre, eu quero te conhecer. E deixa eu te dizer uma coisa já de antemão, Senhor. Se a sua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui, Senhor. Eu não preciso mais de mar se abrindo, eu preciso do Senhor. Eu não preciso mais comer pão caído do céu. Eu posso plantar, só não posso viver sem a tua presença, Senhor. Eu não preciso comer codornizes. Eu posso caçar, só não posso viver sem a sua presença. Por favor, Senhor, nem nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Meu irmão, você precisa entender que nada pode ser mais importante na nossa vida do que a presença de Jesus. Porque nada que a gente possa ter pode produzir a presença de Jesus, mas a presença de Jesus pode produzir tudo aquilo que a gente não tem. A razão da nossa fé não é o que Jesus pode nos dar, quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele já entregou por nós. Nós não podemos mudar essa razão. A relação com Deus não pode ser um negócio. O apóstolo Paulo diz: nós o amamos porque Ele amou primeiro, nós precisamos amá-lo. Não podemos ter uma relação de interesses. Diz a letra do canto: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir e se fechar, tem que ser assim. Topas? Quando todo mundo está dando linha, diz assim: esse discurso é muito duro, eu queria era pão. Jesus olha para os discípulos e diz: quer ir também? Fica à vontade, aproveita para não ir só. O Pedrão sacou dali: a quem iremos? Não é para onde, não é geográfico, não é para onde, não é geografia, não é terreno, é para quem, é pessoal, é relacional. Só tu tens palavras de vida eterna. Tem uma cena maravilhosa na manhã da ressurreição que às vezes a gente não presta atenção. A Maria está chorando, diz o texto sagrado, junto à sepultura, aberta. Eu imagino que ela devia, ajoelhada ali, chorando, desesperada. De vez em quando levantava a cabeça, dava uma olhadinha para dentro da sepultura, via tudo vazia, continuava chorando. O texto diz: daqui a pouco apareceram uns anjos dentro da sepultura. Disse assim: mulher, está chorando por quê? É interessante, ela não responde o porquê está chorando. A pergunta para ela não é essa. Essa pergunta para ela não faz sentido. Ele disse: mulher, por que está chorando? Ele disse: se você sabe para onde levaram ele, me diga, eu quero ele. Aí o texto diz: Jesus vai aparecer do lado dela. Diz assim: mulher, por que está chorando? O texto diz, ela pensando que era o jardineiro, diz: Senhor, se foi você que levou ele, me devolve. Eu não posso viver sem ele. A minha vida não faz sentido sem ele. Se foi você que levou, me devolve. Quando Jesus entra na nossa vida, nada mais importa do que a presença dele em nós. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja no 3º século, dizia: eu odiaria a minha alma se descobrisse que ela não ama Deus. A razão da nossa existência não é a mão de Deus agindo a nosso favor, mas é a sua própria pessoa. É o seu próprio ser preenchendo a nossa vida. Nós precisamos entender isso claramente. Um homem muito rico, avarento, francês, que tinha um grande restaurante, muito conhecido na França, perdeu toda a sua fortuna em jogatinas. E tinha um mendigo que sempre ficava à porta do seu restaurante. E ele está saindo como uma das muitas vezes do seu restaurante. E ele tinha uma moeda de ouro no bolso. E quando ele está saindo na calçada, cabisbaixo, o mendigo diz: Senhor,
dê-me uma esmola, pelo amor de Deus. O Dom Juan diz: eu tenho aqui a última moeda de ouro no meu bolso, eu te darei, se você amaldiçoar o nome de Jesus. O mendigo disse: meu senhor, jamais eu poderia fazer tal coisa. Era um mendigo, está na calçada pedindo esmola, não tem quem dê pão, mas para ele é impossível trocar Jesus por alguma coisa. O quanto vale Jesus na nossa vida? Quantos quilates tem a relação com Jesus na nossa vida? Eu estava dizendo para o pessoal esses dias atrás na sala de aula, indicando para eles uma obra que mudou a história da minha vida ainda na minha infância. Uma jovem por nome Joni Eareckson Tada, você pode consultar aí. Na década de 1960 e alguma coisa, uma jovem atleta, cheia de energia, de vigor, com muita disposição, tinha apenas 20 anos de idade. Quando eu li a obra dela, mudou a minha vida, a minha perspectiva. Eu era uma criança ainda. Ela foi nadar em uma baía, não conhecia a região, e quando ela pulou, ela caiu de cabeça, e havia muitas pedras ali. Tiraram ela da água, já totalmente paralisada, tetraplégica. Você imagina uma moça com muito vigor, atleta, era a sua vida, agora com o resultado de que não poderia ter outra situação na sua vida a não ser estar totalmente impossibilitada de fazer tudo o que ela mais amava. Os primeiros meses foram uma tortura. Não foram poucas as vezes que ela pensou em se matar. Nós trabalhamos essa questão na perspectiva da dignidade e da qualidade de vida. Às vezes nós limitamos a nossa vida pela qualidade que ela tem e não pela dignidade que ela possui. Mas aquela mulher teve um encontro com Jesus e mudou a sua vida. Ela começou a pintar quadros com a boca. E vendeu muitos quadros e ela dizia: eu não consigo entender o que está acontecendo. As pessoas estão comprando meu quadro, estou ganhando dinheiro. Ainda hoje a Joni é uma das conferencistas mais requisitadas na América. Agora recentemente, já é uma senhora muito vivida, de cãs brancas. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. E alguém disse assim: meu Deus, como é que pode? Além de perder toda a sua vida, a sua juventude, sendo um atleta, e agora, ao alto da sua vida, uma notícia desastrosa como essa. A Joni fez questão de publicar a sua declaração de fé. Ela disse: eu quero confessar que sou um vaso genuinamente serva de Deus. Estou extremamente disposta a receber de Deus tudo o que Ele queira me dar, mesmo que seja com a mão esquerda. Qual o nível de relacionamento que eu e você temos com Deus? Ele determina o nosso futuro. Ele determina a nossa existência. John Wesley dizia que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Ele. Deve ser o grande desejo da nossa existência, estar nas mãos do Senhor e com Ele ter uma relação. Paulo diz: considero todas as coisas como perda, por amor de Cristo. Não importa o que eu possa perder, só não posso perder Jesus. Não importa os prejuízos que eu possa tomar na vida, só não posso ter o prejuízo de perder Jesus na história da minha vida. Aleluia. Tomás de Aquino dizia que o esplendor de uma alma em graça e gratidão é mais sedutor
supera qualquer beleza de todas as coisas criadas. Nada pode ser mais impactante para Deus do que uma vida que entende a importância que Ele tem, quem Ele é. Que a razão da nossa fé não seja aquilo que compulsoriamente nós queremos e que é um desejo apenas pessoal nosso de realizar, mas que a nossa relação com Deus seja determinada pela sua própria pessoa, o sentido que tem Ele na nossa vida. O meu desejo, a minha oração é que aquilo que o Espírito do Senhor possa trazer muita clareza ao seu entendimento do que Ele quis falar ao seu coração esta noite. Que Deus vos abençoe.